Gente, a doação é, acima de tudo, um gesto de amor. E a TV Assembleia está sempre abrindo espaço, a gente vai debater esse assunto. Estamos trazendo ao longo da semana e até o dia 30 especialistas, pessoas para falarem sobre a importância da doação de órgãos e de tecidos, tá bom? A gente continua nessa área de saúde também. Estamos recebendo aqui o Dr. Pedro Henrique Lemos Moreira, que é urologista. Dr. Pedro, está tudo bem com o senhor? Bom dia. Tudo ótimo, Júlio. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês aqui no programa Agora Goiás para falar de um tema tão importante como esse aí. Pois é, os cuidados da saúde dos adolescentes e dos jovens, né? O pessoal está se cuidando ou não? O que acontece na maioria das vezes, né? Quando o adolescente homem, a criança homem, ele vai crescendo, ele fica descuidado com relação à parte do pediatra. Ele faz um acompanhamento com o pediatra e nesse meio tempo aí após a puberdade, ele não faz esse acompanhamento que nem a mulher vai no ginecologista, né? Então, a mulher tem esse hábito de acompanhar com o ginecologista logo que ela entra na primeira menstruação. E o homem fica desassistido por conta desse tipo de situação. E é onde que a gente acaba se perdendo de já estar acompanhando essas crianças, esses adolescentes, né? Doutor, qual que é a idade certa, se tem, da saída do pediatra para o urologista? No início da puberdade. A partir do início da puberdade, nós vamos acompanhar e tirar todas as dúvidas do adolescente sobre a parte de crescimento pubiano, de tamanho do pênis, né, do desenvolvimento corporal. Então essa é a fase que a gente tem que estar acompanhando o adolescente logo na entrada que ele sai do pediatra. Quais são as maiores dúvidas desses jovens? Principalmente, hoje a gente vai sempre estar acompanhando sobre doenças sexualmente transmissíveis, né, as ISTs. Então a gente vai tirar dúvidas com relação à parte de relação sexual, tamanho de pênis, que é muito comum essas dúvidas aparecerem também. E a importância também da gente estar acompanhando os pacientes do ponto de vista de infertilidade, né? Muito se sabe que a varicocele é uma doença que dá nos testículos, é a principal causa de infertilidade no homem. Então a gente vai tirar essas dúvidas, fazer o diagnóstico no consultório, examinar. E é muito importante também a gente falar sobre também o tumor de testículo, ensinar para o paciente, adolescente, como é que se autoavalia o seu testículo, porque essa sim é o principal câncer nessa faixa etária. Doutor, quando a gente fala de doenças sexualmente transmissíveis, os jovens, eles se protegem ou realmente hoje o uso de preservativo não está tão comum como deveria? Na minha experiência que eu vejo no consultório, as pessoas mais jovens, elas têm uma preocupação maior do que as pessoas a partir do momento que elas vão ficando mais velhas, né? Mas essa importância de falar da camisinha, de utilizar a camisinha, isso é mandatório no nosso consultório, né? Explicar para o paciente a importância de estar usando a camisinha, de se proteger, não só como doença sexualmente transmissível, ou de ter uma gravidez inesperada no começo da vida, né? Que isso também é um grande problema que pode desestruturar as famílias. Agora, o senhor falou aí, o jovem ele se cuida mais do que a pessoa com uma idade mais avançada? Por quê? Eu acredito que sim. Hoje eu vejo muito, assim, idosos, né? Que esses sim não usam camisinha de jeito nenhum, né? Os adolescentes acabam sendo mais caxias desse ponto de vista de usar o preservativo, apesar que a gente tem que ficar frisando o tempo inteiro. Nossa. E quais são os problemas mais comuns que os jovens enfrentam, doutor? Os problemas mais comuns que os jovens enfrentam, né, do ponto de vista são as doenças sexualmente transmissíveis, né, as infecções sexualmente transmissíveis. Né, deixou de usar a camisinha, acabou pegando alguma doença. Então essa é a grande procura no nosso consultório. Né? Em segundo lugar, vem dúvidas sobre tamanho de pênis, sobre ereção, sobre ejaculação precoce, que é muito comum também. Agora, nesse caso, o jovem tem muito receio, às vezes, essa vergonha de discutir esses assuntos? Quando eles aparecem no consultório, eles chegam com uma certa vergonha, mas no decorrer da consulta a gente vai conversando e esse gelo é quebrado. Né? Então a gente consegue tirar todas as dúvidas sim. A primeira barreira é ir no consultório. Né? Depois que o paciente vai, tem vários pacientes que continuam acompanhando com a gente, vão tirando dúvidas. Então, no primeiro momento, eu acredito que é meio complicado para o homem, para o adolescente, falar abertamente com uma pessoa que ele não conhece, mas a partir do momento que ele vai criando confiança, a gente vai conseguindo estabelecer esse laço. Agora, doutor Pedro, essa conversa deveria começar em casa. Mas isso acontece ou os pais ainda estão mais afastados quando se trata dessa questão das doenças sexualmente transmissíveis, da educação sexual do jovem? Eu acho que com relação à doença sexualmente transmissível, os pais até orientam os filhos a usar camisinha, né?
Mas essa parte sexual, propriamente dita, da ejaculação precoce, da disfunção erétil, que é muito comum no adolescente, eu acho que esse assunto não é muito bem debatido entre pai e filho, entendeu? E eu acho que isso fica acabando, é uma das queixas principais também que os pacientes vêm aqui no consultório para falar principalmente desse tipo de abordagem que talvez eles não tenham essa intimidade com os pais. O jovem, então, ele tem mais liberdade com o médico do que com a família? Eu acredito que sim, com relação à parte de disfunção sexual, com certeza. Isso é ruim? Eu acredito que se ele se abrir com os pais, né, explicar o que está acontecendo, muitas vezes os pais, pela experiência que eles já têm, né, eles podem quebrar vários paradigmas ao ponto que essas dúvidas não precisam ser sanadas talvez no consultório, mas essa importância de vir no urologista, né, no médico ou especialista nessa parte, vai quebrar todos os paradigmas, vai explicar para o paciente a importância e os cuidados que ele deve ter. O senhor falou em disfunção erétil, isso acontece entre os jovens? É muito comum, principalmente a disfunção erétil psicogênica, né? A ansiedade de performance durante a primeira relação sexual gera um nível de ansiedade muito grande no adolescente. Então é muito comum pacientes ter disfunção erétil, ejaculação precoce, primária, né? É uma das causas principais que eles acabam procurando a gente também. E qual é a saída para isso? Tem muitas coisas, uma boa conversa, atividade física, se alimentar bem, né? Explicar para o paciente que é só uma ansiedade, que ele tem que controlar essa ansiedade. Muitas vezes a gente encaminha para o psicólogo, né, para estar fazendo esse acompanhamento também. Em alguns casos, até mesmo tem alguns casos que precisam de medicação, principalmente do ponto de vista de ejaculação precoce. Certo. Doutor, quando a gente fala nessa educação sexual, os jovens eles estão começando mais cedo nas atividades sexuais ou não? Na minha visão, que eu acompanho no consultório, parece que sim, né? Cada vez mais, eles estão fazendo relação sexual cada vez mais cedo. É a minha experiência, pelo que eu converso, né? Eu acho que pornografia, hoje tem muito acesso, né, a conteúdos que acabam estimulando eles a iniciarem cada vez mais cedo. E isso é ruim, esse acesso todo? Porque hoje na internet você encontra o que quiser. Isso é ruim ou é bom? É muito ruim, né? Principalmente a pornografia. Hoje a gente vê casos, né, de pessoas viciadas em pornografia e isso atrapalha muito o desenvolvimento sexual do adolescente, do paciente. Pode estragar bastante a relação sexual no futuro. E esse vício, como é que pode ser contornado? Esse vício pode ser contornado explicando para o paciente que isso pode ser maléfico, né? Tentando contornar, muitas vezes a gente necessita até mesmo encaminhar para o psicólogo para tentar quebrar essa barreira, porque é como se fosse droga mesmo a pornografia hoje, né? O excesso de pornografia pode gerar uma situação psicológica muito grave ao ponto que o paciente fica realmente dependente desse tipo de situação. E isso pode começar também já na adolescência? Pode começar na adolescente, pode começar na fase adulta, né? Isso a gente pega bastante. No caso da adolescência, os pais podem fazer alguma coisa no sentido de tentar evitar ou tentar descobrir ou bloquear, talvez? Eu acho que a melhor forma de a gente conseguir esclarecer isso para o adolescente é a conversa. É conversar que não é interessante estar fazendo uso desse conteúdo, né? Explicar que o excesso desse tipo de conteúdo vai gerar uma visão distorcida de como que uma relação sexual deve acontecer. Eu acho que a melhor conversa é os pais terem essa conversa aberta com os filhos e, na dúvida, procurar a gente, o urologista, que é o especialista dessa parte. Tá certo. Dr. Pedro Henrique Lemos Moreira, urologista, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Agora Goiás. Obrigado pela consulta. Um abraço para o senhor, bom dia. Bom dia, obrigado, Jordevar, pela oportunidade. A gente está esclarecendo um tema tão importante que é a saúde do adolescente. Tá certo. Volte mais vezes.